Você que está assistindo esse vídeo aqui nesse canal, eu te faço uma pergunta. Mas para fazer essa pergunta, eu vou mandar a polícia te buscar e você vai ter que me responder. Você é cis? Você sabe o que é cis, para começar? Que raio é cis? Então, a Polícia Federal, na verdade, o Lula armou um circo, envolveu o STF, a Polícia Federal, vendedor de carne do baú da felicidade, todo mundo, para perguntar pro Jair Bolsonaro se ele é cis. Que raio é cis? De verdade, assim, isso é até matéria no UOL explicando o que é ser cis. Porque a Polícia Federal perguntou pro Bolsonaro se ele é cis. Deve ser alguma sigla inventada para perseguidor de baleia, perturbador de baleia, sei lá, porque só pode ser isso. Afinal de contas, estão levantando qualquer tosquice, qualquer coisa, para fazer um circo e armar uma arapuca para atacar as pessoas. Cis vem de cisgênero. Aparentemente, segundo o pouco que eu pude aferir dessas nomenclaturas estúpidas que eles ficam inventando para rotular todo mundo, se você é cisgênero, você é uma pessoa hétero. Então, eu podia perguntar, o senhor é hétero? Agora, se ele é hétero ou se ele deixa de ser hétero, qual que é o problema? O que isso interfere no depoimento da Polícia Federal? Para que perguntar se é cis? Você é homem, branco, hétero, cis, bivolt, Honda Civic 2009, enfim. Eles vão criando nomenclaturas e vai tornando esse show de bizarrices. Todo aquele circo armado para levar o Bolsonaro a depor na PF se resumiu a uma pergunta completamente esdrúxula, uma pergunta tosca, que sinceramente, se você perguntar para 90% da população brasileira, ninguém vai nem saber responder, porque as únicas pessoas que ligam para esse tipo de bobagem são os esquerdistas, que são um bando de hipócrita, que fica inventando rótulo para parecer inteligente, para parecer cool, para parecer legal, descolado, para ficar lá abraçando a árvore, fumando a erva deles e achando que eles sabem mais que todo mundo, porque inventaram uma grande nomenclatura para rotular algum tipo de pessoa. Você perguntasse para sua avó o que era isso, ela vai, hétero, macho, fêmea, igual tomada antigo fala. Então é isso aí. Bizarro, bizarro. Aqui, fim, tá se prestando a Polícia Federal. O Brasil virou realmente uma verdadeira palhaçada. E falando em palhaçada, vamos falar de Ilha do Marajó. Se você quiser entender um pouquinho sobre o assunto, é só você pesquisar no Google. Ilha do Marajó, crianças. Ilha do Marajó virou um paraíso de sexo infantil, de prostituição infantil, de abuso, de assédio. Inclusive a ministra Damares, ela denunciou os casos de abuso, de exploração sexual de crianças que aconteciam na Ilha do Marajó. Crianças de 5, 6 anos de idade entram em canoas com turistas e são abusadas por R$ 5 naquela ilha. Pessoas passam fome, é um dos menores IDHs do Brasil. Mas dá uma olhadinha nessas imagens. Não precisa acreditar no que eu tô falando, não. Não precisa nem perder seu tempo ir pesquisando. Continua no vídeo. Olha as imagens. A questão é a seguinte, a Xuxa, sim, a Xuxa, ela resolveu se unir a outros artistas e, à época, pedir a cassação da ministra Damares. A Erika Hilton, essa Erika Hilton aqui, ó, ex-vereadora, entrou com uma notícia crime na PGR por fake news contra a Damares. A Erika Hilton, vereadora de São Paulo, que não sabe nem onde fica a Ilha do Marajó, também não sabe escrever, não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe respeitar, resolveu promoveu uma notícia-crime contra a Damares por denunciar abusos contra crianças. É isso mesmo. E aí, a Damares era vilã. O Lula disse o seguinte, abrindo aspas pro Mandrião, pro descondenado. Você viu o discurso da Damares outro dia, falando de criança? É uma coisa tão absurda. Na minha cabeça não passa a ideia de que alguém possa falar uma coisa daquela. Veja o Lula falando da Ilha do Marajó, criticando a Damares por denunciar abuso sexual de crianças. Você viu o discurso dessa Damares outro dia? Não sei se você acompanhou. Devo ter acompanhado. Falando de criança, é uma coisa tão absurda. É uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. E aí a coisa não para por aí não, hein? O Ministério Público Federal, o MPF, entrou com uma ação civil pública contra a ministra Damares, pedindo uma indenização de 5 milhões de reais por fake news. Ou seja, a ministra denuncia
abuso sexual contra crianças e ela é processada a indenizar o Estado por conta de ter denunciado o abuso. Ao invés do Ministério Público abrir uma investigação para investigar, analisar e aferir os casos de abuso sexual, não. Perseguiram o denunciante. Não que eu esteja em grau de paridade, mas me lembra muito o que acontece aqui na Câmara com o senhor Júlio Lancelotti, onde após ser denunciado por abusos sexuais, o escândalo sexual envolvendo o senhor Júlio Lancelotti, vem a bancada do PSOL, os colegas da Erika Hilton, na pessoa da Luana Alves e também da Elaine do Quilombo, me atacar, dizendo que abuso era uma coisa muito séria e que eu não devia estar denunciando. Então, sobre esse assunto ter chegado aqui na casa dessa maneira. É óbvio que se há algum problema e ele precisa ser investigado, ele tem que ser investigado. Isso aqui não deveria ser assunto de colégio de líderes. Vereadora. Inclusive, pela seriedade que o assunto apresenta. É muito sério. Uma denúncia como essa, a gente tem que ter muita responsabilidade Mas com quem que ela. tá faltando responsabilidade? Eu quero que a gente tenha responsabilidade Então, mas pra você mim, tá as órgãos querendo- você tá querendo competentes. proteger quem? Não. É exatamente a mesma coisa. Ao invés de perseguir os pedófilos, os criminosos, eles perseguem os denunciantes, as pessoas que querem fazer cessar os abusos e as investidas contra as crianças. Eu não entendo, realmente não me desce como a esquerda persegue crianças. Eu não sei o que eles têm contra a criança. Eles querem estuprar a criança, eles querem matar feto no ventre da mãe, eles defendem tudo que é de aterrador. São pessoas que defendem aborto, que passam pano pra pedofilia, são pessoas nojentas. E aí, no meio disso tudo, a multa de 5 milhões era por danos morais coletivos e danos sociais. Agora, imagine os danos morais e sociais que sofrem as crianças da Ilha do Marajó, que são vítimas de monstros que vão lá estuprar crianças, que vão estuprar meninos e meninas numa canoa. E aí, para completar a palhaçada, em setembro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva revogou o programa criado por Bolsonaro e Damares chamado Abrace o Marajó, que visava trazer dignidade e resgatar as pessoas daquele local. Essa é a gente que defende os direitos humanos. E aí eu quero falar da Xuxa. Todo mundo já viu o vídeo da Xuxa pelada, se esfregando como um moleque lá, que devia ter seus 11, 12 anos de idade, 14, sei lá, uma criança. Ela lá, com os peitos de fora, se esfregando na criança. E vem aqui a Xuxa falar de moral, né? A Xuxa falar de abuso. Ô, Xuxa, pelo amor de Deus. Eu nunca gostei da Xuxa, cara. Eu preferi a Eliana. É verdade. A Xuxa é feia também. A Eliana era mais bonita. Não que eu seja bonito. Enfim, próxima pauta. Próxima pauta segue exatamente na mesma linha do absurdo. Recorde de mortes de Yanomamis. Cortaram o Wi-Fi dos artistas, né? Da Xuxa, por exemplo. Os dados obtidos pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, são claros. Sob a gestão Lula, a morte dos Yanomamis aumentaram. Dados desmentem os mentirosos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os artistas que acusavam o Bolsonaro de genocídio indígena por conta da morte dos Yanomamis ficaram quietos. Será que acabou o Wi-Fi, acabou a internet, eles não têm mais acesso à informação, agora deram uma de Anitta e não apita em política? Enfim, os artistas da Globo ainda pediram dinheiro para doação para uma ONG. Dá uma olhada neles pedindo dinheiro para uma ONG. Antes de pôr o vídeo, é impressionante. Sempre que surge um escândalo, é igual o Lancelotti aqui em São Paulo. Surge um escândalo, o cara bota uma ONG e pede dinheiro. Aí vai lá as pessoas de bom coração, vou doar dinheiro. Dou dinheiro pra ONG. Aí ninguém fiscaliza, o dinheiro evapora, né? E nada acontece, afinal de contas, a morte dos Yanomamis, ou o genocídio dos Yanomamis, como eles gostam de dizer, continua crescendo. Preste muita atenção nessa frase. Para o povo ser dizimado, primeiro começam pelas crianças. E é isso que está acontecendo com os indígenas Yanomami, em Roraima e no Amazonas. Nos últimos 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram de fome. A causa dessas mortes está ligada ao garimpo ilegal do território que é sagrado para os indígenas. Esses garimpeiros poluem a água potável dos rios e desmatam o solo. Prejudica a alimentação e também traz doenças como malária e sarampo. Precisamos ajudar agora os nossos povos originários. Convidamos você a se juntar a gente à Ação da Cidadania que combate a fome há quase 30 anos. Nesse momento, a ONG está nos territórios Yanomami distribuindo cestas básicas e insumos para essas comunidades. E podemos fazer mais. Doe. Cada centavo conta nessa luta. A sua solidariedade é muito importante. Doe pelo Pix sos@açãodacidadania.org.br. Vamos nos unir pelo futuro das crianças Yanomami. Pelo futuro de um povo que carrega a história do nosso país. E aí, o Nelipe Feto disse o seguinte, cara, toda vez que eu falo Felipe Neto, eu lembro da porcaria do Nelipe Feto. O genocídio cometido contra o povo Yanomami tem um autor principal, Jair Bolsonaro. Felipe Neto, ele julgou, ele fez a acusação, ele fez o julgamento, ele deu o veredicto. Era o Bolsonaro o culpado, segundo ele. Só que aí,
Vem alguns outros dados curiosos. O governo mandou 30 toneladas de alimentos em 2023 para terras Yanomamis. 30 toneladas, 30 mil quilos. Para Cuba, 125 toneladas. Ou seja, mais de 4 vezes mais alimentos para Cuba, para os cubanos que são vítimas da ditadura aliada do Lula, do que para os Yanomamis, os índios brasileiros que estão morrendo de fome. Talvez essas 125 toneladas tivessem salvado vidas Yanomamis, mas aí eles não contam. E aí a Índia Tabajara, a ministra dos povos originários, está calada. Aparentemente o genocídio indígena praticado pelo Lula, para ela pode acontecer. Aí no caso o espelho do escambo foi um cargo de ministra e ela simplesmente fica quieta. Estão matando ali os irmãos dela, os índios, e ela se cala. Realmente é uma Índia Tabajara. E aí a próxima pauta é interessante. Fazedor do L aplica golpe do coco bambu e se orgulha disso. O esquerdista, ele finge que é aniversário da filha para pagar metade do preço da torta. Grava e posta na rede social se gabando. Cara, é impressionante como o esquerdista gosta de levar vantagem. O cara consegue querer roubar 50% do preço de uma torta e usa a filha para isso. Olha lá, o @FBC tá doido. Cara, como é que alguém consegue engravidar desse cara? E aí ele disse o seguinte: fomos almoçar no Coco Bambu e a torta sairia metade do preço se fosse aniversário de alguém. KKKKK. Yasmin nasceu no dia 2 de outubro. Foda-se. KKKKK. Resumo. O influenciador é Lula livre, funkeiro, usa gênero neutro, mas conseguiu se reproduzir. É um puro suco de L. E pra quem tava na dúvida do esquerdismo do rapaz, olha o tweet que ele fez na véspera do Enem 2019. Olha aí. Só de pensar que hoje Varix afilhades irão mudar de vida e de família da comunidade onde vive. Devia ser Manix, né? Mas ele escreveu Mano. Isso tudo graças ao... disse Lulix, né? Mano. Lula livre? Mano. Cara, alguém engravidou dele. É impressionante. Assim, moças, olhem o tweet dos rapazes antes de sair. Ninguém merece ter um filho desse sujeito. Aí o cara vai lá roubar 50% do preço da torta. E acha isso legal, aí ele posta no Twitter. Imagina o orgulho da filha da tal da Yasmin. Nossa, gente, quando eu era criança, meu pai levava no Coco Bambu e mentia que era meu aniversário para pagar menos na torta. Incrível, né? Esse é o tipo de exemplo que ele dá para a filha dele. Com certeza vão criar um cidadão exemplar. Tenho pena do futuro dessa criança. E sabe o que eu tenho pena também? Do futuro do Brasil. Pois é, Flávio Dino assumiu vaga no STF. E vai herdar processos vitais para o país. O Dino é o primeiro comunista declarado no STF, porque particularmente eu acho que tem outros lá. E ele vai herdar mais de 340 processos, ou seja, em tese ele vai ter que trabalhar pela primeira vez na vida. E os processos incluem julgamentos de Janones e Renan Calheiros, e do Marcos Rogério, deputado Gustavo Gayer, e do próprio Jair Bolsonaro. Ou seja, o Flávio Dino vai julgar o Jair Bolsonaro. E o Flávio Dino, ele é um puro suco de Lula, porque ele foi do Executivo, fez parte do Ministério da Justiça, foi para o Senado e agora está no STF. Tudo isso dentro de um mês ele passou pelas 3 esferas. Fica evidente que ele não é a primeira hora, ele é o primeiro minuto de confiança do Lula. E aí, olha só que interessante, ele ainda vai herdar a relatoria da ADPF 1087, em que o PL ele pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparado ao crime de homicídio qualificado. Bom, eu já tenho uma previsão de que ele vai julgar improcedente essa ADPF. Só estou prevendo aqui, a futurologia do Rubinho, hein? Eu vi os astros, a lua em Capricórnio, falou que é isso. E aí tem um react, esquerdista descobre a própria sexualidade. Cara, pelo título deve ser bom, hein? Vamos ver. O vídeo do Todes. O título tá aqui, é o vídeo do Todes. Então deve ser um vídeo da propaganda de Nescau. Essa moça seria... Isso aqui é uma moça ou um cara? Lembro do dia que eu me entendi como uma pessoa não binária. Tipo, foi o dia. Eu tava assistindo... Ela se entendeu como uma pessoa bivolt, então. Assistindo o canal da Counterpoint, que é um canal muito bom. Aí ela falou sobre esse termo. Aí eu já tava com dúvidas e não tava achando a resposta. Aí esse termo iluminou a mente. Aí eu fui, liguei pro meu irmão e falei, pô, acho que eu sou uma pessoa não binária. Tal, expliquei. Aí ele, faz sentido. É isso daí. Eu amo. Eu não sei comentar esse vídeo. O cara, ele tava ali assistindo um vídeo sobre uma pessoa não binária. Aí ele falou, pô,
eu sou uma pessoa não binária. Aí ligou pra alguém e falou, faz sentido. Esse é o ápice da inteligência, do autoconhecimento de um esquerdista. Dá pra ver que eles são muito bons em autoconhecimento, né? Não é que ele tinha dúvida. Sei lá, assim, deve ser um cara, porque parece um cara, entendeu? Parece o John Lennon, sei lá. Mas, enfim, o sujeito tava lá na vida dele, no ápice da vagabundagem, sustentado pelo pai, pela mãe, fazendo nada, com o seu boné do MST, pensando, eu sou uma pessoa não binária. Sabe o que isso me lembra? Aquele vídeo da galera dos dias da universidade. Coloca o vídeo aí. Hoje é meu primeiro dia na Universidade Federal e graças a Deus vou poder realizar o meu sonho de me formar em economia. Hoje é o meu segundo dia na Universidade Federal e eu acabei de sair da reunião do Sindiprema, Sindicato dos Pretos e dos Maconheiros. Hoje é o meu terceiro dia na Universidade Federal e eu acabei de descobrir que eu sou preto e que o meu sonho, na realidade, sempre foi fazer ciências sociais. Gente, eu tô passada, eu tô chocada com o que fizeram comigo ali agora. Eu fui lá no supermercado pra comprar absorvente e o segurança ficou o tempo todo me perseguindo. Só porque eu sou preto. Eu não aguento mais isso. A gente precisa fazer alguma coisa, senão eu vou sair desse país. Vá-se embora, carniça. Aproveita e leva a Lula junto com você. Leva a Lula, os petralhas, tudo junto com vocês. Vocês nunca vão fazer falta aqui no Brasil. Esquece, neguinho. Aí, o mais legal é que estão os comentários no vídeo. Aí a gente separou alguns aqui, ó. Gabriel K08. Na moral, man, isso é falta de terreno pra capinar. Pô, Gabriel, eu tô contigo, velho. O cara vai carpir um lote, ele não tem tempo pra ser não binário. Tá preocupado em roçar o terreno pra botar comida na casa dele. No tempo do meu avô, que trabalhava na lavoura de café, não tinha tempo pra essas coisas. O cara era homem, ele cumpriu o papel de homem, ele bancava a casa dele, sustentava a mulher dele, e isso era o que o homem fazia, e ele tinha orgulho disso. Ele não ficava com não binário. Não binário. Até porque pra mim binário, cara, aqueles códigos lá de computador, sabe? 0, 1 lá, aquele negócio. Agora, aparentemente, isso faz parte do DNA dessa gente, né? E aí, o Marcos Tebinha. Foi assim que nasceu o PT. Meu, eu fico imaginando, eu vejo um cara desse falando, me lembra aquele meme do Homer Simpson com o macaquinho batendo prato na cabeça, sabe? É exatamente isso. Isso é o cérebro dessa gente, é o ápice da burrice. São umas pessoas assim, cheias de nada e vazias de tudo. É um grande deserto. É absurdo. Cara, e sabe o que é mais legal? Não binário parece um termo retirado daquele livro da Márcia Tiburi. Como derrotar o turbotecno macho nazifascismo. Cara, eu acho que talvez essa palavra seja maior do que pneumo ultramicroscópico siliconiose. Cara, o maluco é brabo. Se você não sabe o que é a maior palavra do dicionário português, é uma doença. Da fuligem de carvão nas ilhas. Pesquisa aí, eu vi no Guia dos Curiosos. Vale dizer que quem fez esse livro foi a Márcia Tiburi, que se exilou em Paris e reclamava de ter que fazer faxina. Dá uma olhada aqui, ó. Estou de mudança, faxinando e pintando para devolver o apartamento de 20 centímetros que me foi emprestado por amigos para viver em Paris durante o meu desterramento. Desterramento parece que ela estava enterrada e foi exumada, né? Conto isso porque a verdade torna a vida mais bonita mesmo no perrengue. Então, o perrengue da Márcia Tiburi foi faxinar o apartamento que lhe foi gratuitamente emprestado por amigos. Eu fico imaginando como seria a vida da Márcia Tiburi se ela fosse uma mãe solteira que morasse, sei lá, no Capão Redondo e tivesse que tomar 3 conduções todo dia para fazer faxina no centro de São Paulo e voltar para a casa dela, sustentar o filho dela. Aí ela ia ver o que é perrengue. Só que essa gente nunca trabalhou na vida. A Márcia Tiburi, ela é o retrato do que é um socialista. É um vagabundo que busca na filosofia um jeito de romantizar a própria vagabundagem. É gente que nunca trabalhou. É como o Gabriel falou acima, é falta de um terreno para capinar. Porque o cara que trabalha de verdade, de sol a sol, ele não tem tempo pra esse tipo de vagabundagem não. Ele não gosta de esquerdista porque o dinheiro que ele ganhou foi suado. Ele sabe o valor do trabalho, ele sabe como é importante trabalhar, ele dá valor pra isso. Quem gosta dessas cretinices de socialismo é tudo vagabundo. É gente que não quer trabalhar e quer que caia no colo dele. É gente que não sabe o valor da conquista, do suor do trabalho. É gente que nunca teve que fazer nada pra ter alguma coisa. Eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo, quantas pessoas você conhece que tem um amigo pra te emprestar um apartamento de 27 metros quadrados pra você morar em Paris porque você é um idiota que acha que tem que se autoexilar pra fazer mimimi na rede social? Duvido que você conheça uma pessoa pra isso. Essa infeliz aqui é exatamente o retrato escarrado, cuspido escarrado do que é a esquerda.
Um bando de hipócrita, socialista de iPhone, que não tem a menor noção do que é a vida do brasileiro. Depois essa gente ainda quer falar de igualdade, de inclusão, de trabalho. Nunca pegou numa enxada, nunca teve uma carteira de trabalho, nunca teve um emprego decente. É isso, gente, uma ótima semana e vamos encerrar com imagens da manifestação de ontem do Jair Bolsonaro. Elas dizem por si.